Está no ar o podcast Direito e Companhia. Aqui falamos sobre as leis e suas aplicações no dia a dia de forma fácil, clara e direta para você. Olá, ouvintes da Rádio UERJ. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ângelo Figueiredo e no episódio de hoje trataremos de um importante assunto que interessa especialmente aos recém-concursados, o estágio probatório no serviço público. Sempre respondendo gentilmente as nossas tantas dúvidas, recebemos Leonardo Rocha, da Procuradoria da UERJ. Bem-vindo, Leonardo. É muito bom poder contar com a sua presença aqui no Direito e Companhia. Obrigado, Ângelo. Eu fico muito feliz. Podem contar comigo. Vamos nessa. Leonardo, comecemos pelo bom e velho começo. O que é esse tal de estágio probatório e para que serve? Ângelo, o estágio probatório compreende sempre os 36 primeiros meses de trabalho do servidor. Ser um servidor estatutário não se resume a passar no concurso. Para garantir a estabilidade, o profissional precisa também passar pelo estágio probatório. Essa etapa serve, portanto, para avaliar a conduta do servidor no desempenho de suas funções, observando frequência, responsabilidade, rendimento e eficiência. Em resumo, o seu objetivo é verificar se o servidor possui as competências necessárias ao efetivo exercício do cargo. Leonardo, especialmente quem ainda não é servidor público, tem uma ideia muito vaga do que é o estágio probatório enquanto avaliação. Frequentemente, parece que é apenas uma observação do seu superior imediato. Pode esclarecer isso pra gente? Ângelo, é importante a gente frisar que o estágio probatório é uma avaliação formal, com registros e todos os elementos pertinentes a uma avaliação, incluindo avaliador e processos muito bem definidos. O estágio probatório é reconhecido e exigido por lei para efetivação do servidor público. Na UERJ, para todos os empossados a partir de 21 de outubro de 2019, todo o processo já é digital. A avaliação ocorre ao longo dos 3 anos, exclusivamente em ambiente virtual, pelo meio do sistema eletrônico AVA. Todos os envolvidos no procedimento, diretores, avaliadores e avaliados, devem se cadastrar no sistema. Lá terão acesso a todas as etapas da avaliação. O processo que se inicia por meio da direção da unidade, que indica no sistema o avaliador para o avaliado recém-empossado. O avaliador precisa já ter passado pelo estágio probatório, ou seja, já ter alcançado a estabilidade no serviço público, trabalhar diretamente com o avaliado e ter conhecimento da sua rotina. Deve também participar de treinamento ministrado pela SGP e não pode estar respondendo processo administrativo disciplinar. Perfeito, Leonardo. Uma vez que todos envolvidos no processo avaliativo já estão cadastrados no sistema, já se inicia a avaliação? Ângelo, após essas indicações no sistema que mencionei, inicia-se a etapa pré-avaliativa, que é o levantamento de competências. Esse levantamento é o instrumento norteador dos aspectos da avaliação do estágio probatório, que deverá ser preenchido em conjunto pelo avaliador e avaliado no sistema eletrônico AVA em até 30 dias após a posse do servidor. Essa etapa não conta pontos para avaliação, é apenas instrutiva sobre os critérios que serão avaliados ao longo dos 3 anos. Para que todo o processo seja ético, humano e legal, é justo e necessário que o servidor saiba sobre quais critérios ele está sendo avaliado. Podemos dizer que o levantamento de competências se divide em 2 tipos, 10 competências fixas e 3 habilidades específicas, que variam conforme o trabalho exercido, e por isso são indicadas pelo avaliador e juntas compõem a competência domínio do trabalho. Leonardo, já que você citou o levantamento de competências, me diz, todas essas competências são pontuadas da mesma forma? São 3 modelos de pontuação, Ângelo. Este que citei para as habilidades que formam as competências técnicas de domínio do trabalho e outras 2 para as demais competências organizacionais ou comportamentais. Na verdade, todas são calculadas com a mesma estrutura. São de 3 a 4 opções de resposta que geram notas, como na pergunta "comunicou com máxima antecedência a ausência mesmo justificada?", que traz como alternativas 2 para sempre, 1 na maioria das vezes, meio para raramente e 0 para nunca. Além das competências específicas do trabalho, são 10 competências fixas avaliadas em todos os cargos: ética, comprometimento, coletividade, assiduidade e pontualidade, relacionamento interpessoal, atendimento ao usuário, comunicação, iniciativa, flexibilidade e respeito à hierarquia. As definições de cada competência e as perguntas que funcionam como critérios e norteiam as notas estão no ato executivo de decisão administrativa que norteia,
desde 2019, o estágio probatório na UERJ. Beleza, Leonardo. Estabelecidos os critérios avaliativos, como se dá, então, a avaliação em si? São 3 avaliações consensuais entre avaliador e avaliado, em instrumento único, ao longo dos 36 meses do estágio probatório. O avaliador deve realizar uma reunião com o avaliado e conjuntamente definir o conceito a ser levado em conta para a avaliação. O avaliador fica responsável por preencher a avaliação no AVA, o sistema digital utilizado, para registrar e acompanhar a avaliação do servidor durante o estágio probatório. Após o preenchimento, o avaliado será convocado pelo sistema para dar ciência do envio, podendo, se for o caso, apresentar alguma discordância sobre o conteúdo do documento. Nesses 3 anos, essas etapas podem ocorrer de acordo com a disponibilidade e a concordância de avaliado e avaliador ou há prazos pré-estabelecidos para essa dinâmica? Ângelo, temos prazo sim. A primeira avaliação deve ser enviada no 13º mês, a segunda avaliação no 23º e a terceira avaliação no 33º, sempre a contar da data de admissão do servidor. Esses prazos vão sendo postergados sempre que há um período que não contabilize para fins de estágio probatório. Ou seja, todos os prazos consideram tempo de efetivo exercício. Se o primeiro prazo é após 13 meses, mas houve 2 faltas, será após 13 meses e 2 dias, por exemplo, e assim sucessivamente. Caso o avaliador não entregue a avaliação em qualquer um dos prazos devidos, ele será chamado para prestar esclarecimentos por até 3 vezes. Em caso de não atendimento, pode sofrer processo administrativo disciplinar. Para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos ao longo desse período, é possível entrar em contato com o Serava, o Serviço de Avaliação. O e-mail deles é serava@sgp.erj.br. Todo esse processo de notas que eu citei anteriormente se repete 3 vezes nessas 3 etapas avaliativas que compõem a avaliação do estágio probatório. É preciso que o servidor avaliado tenha pelo menos 50% de aproveitamento em cada uma das etapas. Caso contrário, fica reprovado e será exonerado, mas tem direito à ampla defesa. Leonardo, na prática, quando falamos em estágio probatório, o que mais impacta o dia a dia dos servidores é a extensão desse período. Muita informação circula a esse respeito. É muito comum a ideia de que a pessoa não pode adoecer e faltar, por exemplo, durante o estágio probatório. Pode explicar pra gente como funciona o período de avaliação em caso de faltas? Ângelo, ninguém está livre de ficar doente, mas por lei, o servidor público, para garantir sua estabilidade, precisa ser avaliado por 3 anos de efetivo exercício. Então, todo tipo de falta, justificada ou não, aumenta o tempo de estágio pelo mesmo período de ausência. Ou seja, se há 3 faltas, são 3 dias a mais de estágio probatório, e assim vai até que se tenha os 3 anos efetivamente trabalhados. Leonardo, eu acredito que isso valha não só para as faltas, mas também para as licenças, né? Eu aproveito aqui para lembrar ao nosso público que nós temos no Direito e Companhia um episódio inteiramente dedicado a todos os tipos de licença oferecidos pela UERJ aos seus servidores. Mas, Leonardo, me diga, o que mais você pontuaria sobre circunstâncias que estendem ou não o estágio probatório? Vamos lá, Ângelo. Todas as licenças ou faltas, justificadas ou não, prolongam o estágio probatório pelo mesmo tempo de ausência do servidor. Isso inclui também afastamento por greve, júri popular, serviço militar obrigatório, participação em curso de formação para o próprio concurso ou treinamento externo superior a 15 dias, mesmo que dentro do horário de trabalho. Agora, outra dúvida. Você citou as greves. Muita gente acredita, Leonardo, que durante o estágio probatório não se pode participar de greves. É verdade? Ângelo, a greve é um direito constitucional de todo trabalhador, desde que seja feita dentro dos moldes legais. E o servidor recém-possado pode aderir. Os dias de greve não contarão para o estágio probatório, acarretando também no adiamento do prazo final da avaliação. Mas é importante frisar, isso não acontece como uma sanção ao grevista. Acontece porque o objetivo do estágio probatório é analisar os 3 anos de efetivo exercício. Afastado, por greve ou outro motivo, a gente não pode avaliar. É diferente, portanto, das faltas injustificadas, que além de postergar o prazo final do estágio probatório, levam o servidor à perda de pontos na avaliação. Leonardo, o que então não desconta tempo do estágio probatório? Vamos lá, Ângelo. Férias, feriados, recessos, pontos facultativos, dias de repouso remunerado, viagem a serviço, doação de sangue e ausências para atender ao Tribunal Regional Eleitoral, além de participação em treinamento externo no horário de trabalho por menos de 15 dias.
Uma outra coisa importante, caso a data de entrega da parte da avaliação caia durante as férias do servidor, essa avaliação deve ser entregue no primeiro dia de retorno às atividades. Leonardo, é possível aproveitar tempo de estágio probatório? Por exemplo, já passei do estágio probatório em um concurso que fiz. Agora, em um novo concurso, eu posso cortar esta fase? A mesma ideia vale, por exemplo, para alguém que esteja no meio de um estágio probatório quando toma posse em um novo concurso? É possível o aproveitamento desse tempo e de suas avaliações? Então, Ângelo, não era, mas uma lei estadual de 2019 trouxe essa possibilidade. A UERJ já regulamentou isso através do AEDA 28 de 2025. O servidor que passar em um novo concurso da própria universidade está dispensado de um novo estágio probatório. Esta determinação contemplava apenas o aproveitamento de estágios probatórios concluídos. No entanto, a partir da recente Ordem de Serviço 11 de 2025 da SGP, passou a ser possível aproveitar tempo de estágio probatório em andamento, mas valem as mesmas regras. O ingresso deve ter sido feito por concurso público e no mesmo órgão de atuação. Para esse aproveitamento, não é permitido que haja intervalo entre um vínculo e outro. Ou seja, é necessário que o servidor tome posse no novo cargo no dia seguinte à exoneração do cargo anterior. Maravilha, Leonardo. Vamos então aos finalmentes. Aprovado no estágio probatório, o que acontece? O servidor considerado apto nas 3 etapas da avaliação terá garantida a estabilidade no serviço público, atestado em diário oficial e arquivada na pasta funcional do servidor. Agora uma pergunta delicada. Nos casos de reprovação, Leonardo, o que acontece? Ângelo, se o servidor não alcança os 50% dos pontos em qualquer uma das etapas da avaliação, é considerado inapto e dá-se início ao processo de reprovação junto à SGP, que, consequentemente, levará à exoneração do servidor. Mas antes, como já disse, ele tem total direito à ampla defesa e o contraditório. É o avaliador que é responsável por encaminhar o comprovante da reprovação via sistema AVA à SGP, devidamente assinado e carimbado por ele e pela direção da unidade. A partir do recebimento do comprovante de reprovação, a SGP tem 15 dias para submeter o processo à comissão avaliadora. Em qualquer uma das etapas avaliativas, se verificada e confirmada a reprovação do servidor, a SGP solicitará parecer do avaliador dentro do prazo de 10 dias, ratificando a reprovação e, se for o caso, atribuindo-lhe provas. Como que o avaliado, Leonardo, pode recorrer se ele não concordar com a reprovação? Para interpor recurso junto à SGP, o servidor tem 15 dias a partir da ciência da sua reprovação. O avaliado será comunicado primeiramente por meio de correspondência interna. Em caso de não comparecimento ao local de trabalho, receberá um telegrama ou outro meio de comunicação no endereço que consta em seu registro como servidor. Não se efetuando esse recebimento, a última tentativa de comunicação será a publicação de edital no Diário Oficial do Estado, considerando-se o avaliado ciente e contando-se os 15 dias para a defesa a partir da data da publicação. Em caso de licença, é preciso nomear procurador para representá-lo em sua defesa no mesmo período, ou seja, de até 15 dias. Caso não haja nenhuma manifestação dentro do prazo, considera-se que o servidor abriu mão do seu direito de defesa. Por outro lado, Leonardo, se o avaliado apresenta sua defesa, o que acontece a partir daí? Quando a defesa é anexada ao processo administrativo de exoneração, a comissão avaliadora julga e deve decidir em até 15 dias, que podem se prorrogar por mais 15 dias uma única vez. Novamente, a ata de decisão deverá ser anexada ao processo em até 15 dias. Aceitos os recursos, a avaliação de estágio probatório segue de onde parou. Mantida a reprovação, o servidor será afastado de suas atividades e seu pagamento será suspenso a contar da data em que fica ciente da decisão. Para essa comunicação são usadas as mesmas tentativas que eu citei anteriormente: correspondência interna, telegrama ou outro meio de comunicação idôneo e diário oficial. A partir do momento que a SGP comunicar à unidade a exoneração do servidor, não é possível mais nenhum exercício profissional por parte daquele servidor. Todas as suas atividades são suspensas. Em última instância, cabe recurso ao reitor, no prazo de até 15 dias. Excelente, Leonardo. Acho que depois disso tudo não há mais nada a dizer. Mais uma vez, a sua presença aqui no nosso podcast faz toda a diferença na compreensão dos direitos e deveres dos servidores. Muito obrigado. Que isso, Ângelo, eu que agradeço. A você que nos ouviu até aqui, agradeço a parceria da sua audiência. Até o próximo episódio do Direito e Companhia.